Cada vez mais você vê pessoas no mundo religioso procurando informações sobre Terceira Guerra Mundial, sobre a vacina, as novas vacinas, se a vacina está matando ou não, se as que vão vir vão matar, se existe um complô por trás, alguma estratégia para exterminar as pessoas com essas vacinas. Então eles estão lendo bastante sobre isso. Eu participo de um grupo de pessoas que moram na Inglaterra, um grupo do WhatsApp, para falar de coisas espirituais. Depois que veio a Covid, acabou Jesus ali. Quase você não vê falar de Jesus, quase nada. O resto ali é só falar de vacina, de política ligada a esses acontecimentos, sabe? Então, outra coisa, quais são os movimentos da Igreja Católica com respeito aos últimos sinais do fim do mundo? Esse tipo de coisa que nós costumamos chamar de profecias negativas, eu quero dizer, eu e as pessoas que são mais próximas a mim, chamamos de profecias negativas. O que quer dizer profecias negativas? Quer dizer assim, elas vão acontecer porque a palavra diz, algumas delas, não todas, a palavra diz que vai acontecer, e isso aí não tem a ver com o povo de Deus, isso aí tem a ver com os inimigos de Deus, aqueles que não servem a Deus, e com o diabo, não tem a ver com Deus. Agora, o nosso questionamento nesse vídeo é por que Jesus ainda não voltou? Então, nós vemos as profecias negativas se cumprindo, como eu já falei aqui outro dia, a maldade dos homens, né? Cada vez uma busca maior por prazeres que desagradam a Deus, etc. Mas você não vê esse mesmo entusiasmo do lado das pessoas que querem servir a Deus. Você não vê. E quando vê, muitas vezes é apenas teatral. É ali por alguns minutos, mas no dia a dia não são pessoas devotas, não são pessoas que realmente representam a Deus, não são pessoas que realmente estão aguardando o reino de Deus. Então, dois textos que eu vou ler, um eu vou mencionar, o outro eu vou ler, por que Jesus ainda não voltou. O primeiro texto é a segunda carta de Pedro 3 e o verso 9, Pedro diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa. A promessa que ele está dizendo é da segunda vinda. Porém, ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, primeira coisa, por que Jesus ainda não voltou? Ele está aguardando uma obra de arrependimento por algumas pessoas, porque ele sabe que todas jamais vão se arrepender. Existe uma classe de pessoas, e que Jesus sabe quem são, pode até estar fazendo mal hoje, pode até estar aproveitando as coisas do mundo, está andando em desacordo com a palavra de Deus, mas ela, e Deus sabe, ainda vai se arrepender, ainda vai vir para o aprisco do pastor, então por isso ele está esperando. Ele está esperando essa pessoa se arrepender. Ele é longânimo. O que quer dizer longânimo? Quer dizer assim, ele é paciente. Ele está aguardando o nosso arrependimento. E mesmo aqueles que já são de Jesus, que já se arrependeram, eles precisam, e eu estou me incluindo aqui, tá? De uma experiência mais profunda de arrependimento. Ao passar dos anos, quanto mais nós nos aproximamos da experiência cristã, o nosso arrependimento vai se aprofundando. Nós chegamos ao ponto de olhar para trás e falar: como eu tive coragem de fazer isso? Essa experiência, Cristo está aguardando. Você já passou por uma experiência de arrependimento? Tem algumas coisas na sua vida que ainda você precisa se arrepender? Você, pelo menos uma vez na vida, já chorou aos pés de Cristo, arrependido? Não estou falando de remorso. O remorso, você chora porque deu errado o pecado que você estava fazendo. O arrependimento é quando você vê que você machucou outras pessoas,
que você ofendeu a Deus, que você achou que era o dono da razão e daí percebeu que não era. E você, depois de tudo isso, não quer ficar se defendendo, você quer se humilhar e se apegar a Cristo, receber o perdão gratuito dele. O perdão de Cristo é gratuito, você não precisa ficar andando de joelhos por quilômetros, subindo escadarias de joelho, sabe, a escadaria da Penha no Rio de Janeiro. Você não precisa subir aquela escada toda para ganhar o perdão, ou acender velas, ou coisas, qualquer ritual. O arrependimento recebe o perdão gratuito de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo fala que Deus, ele é que nos leva ao arrependimento. Então, por que essas pessoas que não se arrependem? Porque elas não aceitam. O arrependimento bate na porta do coração delas, elas não aceitam essa sugestão, elas são orgulhosas demais. Existem até escritoras famosas, né, que a mulherada aí curte muito, falando assim, jamais olhe para trás, mas no sentido negativo, não olhe para trás e nunca se arrependa do que você fez. Então isso não vem de Deus, você pode ter certeza. Então, esse é um dos textos. Deus está esperando uma obra de arrependimento antes que ele venha. E o outro, que é muito mais sério, muito mais profundo, e seria necessário muito mais tempo para falar sobre ele, como eu não tenho tempo, fica para você como lição de casa. Pega o texto, é só um verso, mas ele fala tanta coisa, você tem que meditar, você tem que pesar a sua vida na balança e ver, eu estou precisando disso aqui. Estou permitindo que Deus faça essa obra no meu coração? Então, quando Deus terminar essa obra, que eu estou falando que ele vai fazer, então Jesus vai voltar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Jesus não está dependendo dos ímpios para ele voltar. Ele está dependendo dos justos, daqueles que vão ser salvos. Que eles tomem uma decisão e que apressem a volta de Jesus, porque Pedro diz que nós podemos, no mesmo capítulo 3 que eu li, nós podemos apressar a volta de Jesus. Como? Nos preparando para ela. Com um preparo mais profundo, mais sério, tendo um desejo muito maior pela volta de Cristo. Agora, o segundo texto que eu vou ler encontra-se na primeira carta aos Tessalonicenses, o capítulo 5 e o verso 23. O apóstolo Paulo diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Veja, Deus quer fazer uma obra de santificação total. Então aqui diz, que ele vos santifique em tudo. E o que é esse tudo? Ele ainda vai referir-se, ele diz assim, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus está esperando transformar um grupo de pessoas em pessoas irrepreensíveis. Você está preparado para essa obra? Ou você acha que Deus está brincando aqui? Ele falou da boca para fora, ninguém é irrepreensível. Cuidado. Cuidado quando você afirma que ninguém é alguma coisa. Cuidado. Elias, o profeta Elias, diz, Senhor, só eu fiquei aqui em pé, e Deus falou, não, ainda tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Sabe que a palavra irrepreensível, ela deixa muitos pastores e líderes religiosos arrepiados, de cabelo em pé, porque se eles tiverem uma igreja irrepreensível, eles vão ter que ser irrepreensíveis também, e eles não gostam. Eles preferem ser permissivos, porque aí os membros também não cobram nada deles. É um com pecado, outro com outro, como a gente vê muitas vezes ouvir em Brasília, né? Aí fala assim, olha a corrupção desse homem, por que aquele outro não põe ele na prisão? Porque aquele outro também se corrompeu. Ok? Então uma corrupção vai permitindo outra corrupção. Muitas vezes o ministro de uma igreja não vai falar para o povo ser irrepreensível, porque ele não quer
mudar seus hábitos. Isso é uma longa história. Você acha que eu estou exagerando? Então você é que é inocente. Cristo, através de Paulo, está dizendo: é esse estilo de vida, santificado por Deus, é uma das condições para Jesus voltar. E se você joga uma semente de incredulidade, dizendo, então Jesus não vai voltar mais, porque ninguém vai atingir esse padrão, você está enganado. E você tomando essa decisão, você não vai conseguir. Mas outras pessoas irão. Porque está profetizado que isso vai acontecer. Isso não é uma obra humana, é uma obra de Deus em nós. E se você olha só nesse planeta Terra e você não vê coisas impossíveis acontecendo, então você realmente precisa de colírio espiritual para os seus olhos. Olha a natureza, começa já por aí. Quantas coisas impossíveis acontecem e quantas coisas irrepreensíveis Deus faz. Deus faz tantas coisas irrepreensíveis que o homem não pode corrigir porque não tem correção. Estão entendendo? E essa é a obra que ele quer fazer em nós. É uma obra de Deus. A obra de Deus, ela sempre é irrepreensível. Deus não faz uma obra e deixa ela com defeito. Eu costumo dizer assim, Deus está fazendo o download do seu caráter em nós. E esse download não vai ficar incompleto antes da volta de Jesus. Até a volta de Jesus, melhor. Não vai estar incompleto. Quando Jesus vier, é porque o download já terminou, se completou. A imagem de Cristo foi finalmente restaurada no ser humano. E isso vai servir de testemunho a todos. E o próprio diabo não vai ter o que falar, porque ele estará diante de um povo irrepreensível, transformado por Deus. Essa é a condição para Jesus voltar. Quantas pessoas faltam para chegar a esse nível? Eu não sei. Se você acha que você pode ir vivendo do jeito que você quiser, então que Deus vai te esperar, muito cuidado. Você pode estar bem enganado. Eu vejo muitas vezes essa filosofia de Facebook, diz assim, olha, o que é seu virá. Não é bem assim. Isso não é verdade. As promessas de Deus são condicionais. Esaú tinha a promessa de que ele seria herdeiro das coisas de seu pai Isaac. Ele podia ler no Facebook da época, o que é o seu virá. Não veio. Não veio. Ele quebrou a comunhão com Deus. Ele vendeu sua primogenitura e não recebeu a bênção. Se você está despreparado para receber as bênçãos de Deus, você não vai receber. Deus não coloca suas bênçãos em vasos sujos. Ouviu? Deus não coloca suas bênçãos em vasos sujos. Nós temos que ser limpos por Ele primeiro para recebermos suas bênçãos. Muito obrigado pela sua atenção. Deixe o seu like em nosso vídeo, compartilhe. Esse vídeo é muito sério, é muito especial para quem está aguardando a volta de Jesus e não entende ainda porque ele não veio. Algumas pessoas têm que se arrepender da sua família, dos seus amigos. Você tem que pregar o evangelho a eles, a palavra de Deus, para que eles ouçam, se arrependam e sejam salvos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você pode colaborar com o canal, por favor, colabore. É uma obra de Deus. Você está investindo na obra de Deus. Muito obrigado por tudo. Ore por nós, em nome de Jesus. Amém.